Olá, olá, meus queridos alunos, meus queridos seguidores, boa noite a todos vocês. Creio eu que estamos aí ao vivo. Olá, olá, meus queridos seguidores, boa noite a todos vocês. 19 horas e 4 minutinhos por aqui. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Opa, vamos botar isso aqui para ajudar um pouquinho, né? Maravilha. Pinheiro, Marcos, Vinícius, Karina. Pessoal, preciso que vocês me deem aí um ok em relação ao áudio e ao vídeo. Faz tanto tempo que eu não faço live, estou até esquecido aqui a Lúcia, o Alexandre. Vamos esperar aí nosso querido Gajardoni e ver se eu consigo conectá-lo aqui. Então, vamos esperar o nosso famoso Gaja entrar aqui para a gente poder fazer esse bate-bola. Então, a Fabiane está aí, o Marcos. Vamos esperar aí aparecer o Gaja. Áudio e vídeo ok. Obrigado aí para o Renan. Então, vamos ver aí o doutor Fernando Gajardoni aparecer para a gente poder convidá-lo aí, pessoal. Aguardando o Fernando Gajardoni. Grande! Agora sim, meu amigo, aí sim. Boa noite, meu querido amigo. Tudo bom, Gaja? Boa noite, como é que vai Vossa Excelência? Tamo aí, tamo na correria, né? Apanhei um pouco aqui para conectar, né? Sabe como é que é? Professor de processo penal tem algumas dificuldades na vida, né? Pois é, mas você sabe que talvez... eu queria, na verdade, ter usado a minha camisa, que é meu terno chinês, né? Mas você ia me encher tanto o saco pela beleza da minha camiseta, que eu preferi vir com uma camisa normalzinha. Pô, eu vim uniformizado, você não viu uniformizado, não? Pô, a gente deveria ter combinado, né? Afinal de Ih, contas, rapaz, jogamos no mesmo time. a coordenação pedagógica vai chegar pesado em cima de você, viu? Pois é, viu? Mas o Xandoca, esse horário, ele tá ocupado. Ele deve estar andando de bicicleta, fazendo pino, Ah, coisa assim. é verdade, é verdade. Ele tá com dor na bacia, ele arrumou uma bursite. Ele deu uma desculpa, né, para não andar de bicicleta, mas É tudo uma bem. coisa ridícula, viu, Gaja? E Gaja, aí, Renatão? vamos lá? Vamos embora. Vamos falar sobre competência civil e criminal da Justiça Federal, que é, na verdade, fruto de uma bela parceria que nós fizemos, né? E lançamos recentemente um livro a respeito do tema. Então, acho que essa live é comemorativa da nossa coautoria, não é verdade? É verdade, um trabalho aí de duas pessoas aí que a gente se conhece há tanto tempo, né, Gajo? Acho que vai para o ano de 2006, se eu não estou enganado, lá no LFG. Então são 14 anos aí de parceria, né? A gente primeiro no LFG, depois fomos juntos também para o Renato Saraiva e agora no G7 Jurídico. E acho que é um momento de muita alegria para nós dois, depois de 14 anos dando aula juntos, sempre trocando ideias, né? Eu lembro do CPC de 2015, quanto que você me ajudou. E finalmente a gente poder consolidar um trabalho em coautoria, acho que realmente ficou bem legal. Pessoal, só para mostrar, para a gente poder avançar, então, eu combinei com o Gajardoni da gente fazer um bate-bola no artigo 109 da Constituição Federal. Então, a gente vai pegar um inciso cível, depois a gente vai para o quarto, que é o primeiro criminal, eu falo algumas coisinhas. Depois a gente volta, o Gaja pode trabalhar, sei lá, com o inciso segundo, ou falar mais alguma coisa sobre o inciso primeiro, a gente vai avançando, e depois a gente termina lá no artigo 109, parágrafo 3º, destacando as mudanças produzidas pela emenda constitucional número 103. Então, acho que a gente consegue avançar. Então, sem mais delongas, eu vou desabilitar os comentários, Gajo, que a conexão melhora para muita gente, inclusive para nós, e deixo a palavra aí com você, meu amigo. Beleza, Renatão. Então vamos começar dizendo o seguinte, eu fazendo a parte civil, como você já explicou, e você é criminal. É importante dizer, antes de eu entrar no inciso primeiro, na minha primeira observação, que no aspecto civil, a competência da Justiça Federal ela deriva diretamente do texto constitucional.
É pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que lei infraconstitucional não tem o condão nem de diminuir e nem de ampliar a competência cível da Justiça Federal. Aí você vai falar assim, pô, mas a Justiça Federal não aprecia nenhum tema fora da competência estritamente prevista no 109 da Constituição Federal? E a resposta é, com coisa julgada, não. A Justiça Federal ela até tem competência para, por exemplo, reconhecer uma união estável numa ação para pedir uma pensão por morte contra o INSS. Ela até tem competência para reconhecer um vínculo de trabalho, que é da competência da Justiça do Trabalho, né? Numa ação previdenciária que se reconhece, que se pede aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, definitivamente, esses reconhecimentos são todos incidentais, apenas para a finalidade precípua, que é a de definir o benefício previdenciário que foi pedido contra o INSS. Então, acho que esse alerta é muito importante, né? E no âmbito civil, Renatão, depois você pode falar do crime, o 109 da Constituição Federal trabalha com 2 elementos da ação para definir a competência da Justiça Federal. Tem horas que o que define a competência da Justiça Federal é unicamente o elemento da ação parte. Não interessa o assunto do processo. Pode ser direito funerário, direito interplanetário. O importante é que determinada parte que está no processo atrai a competência da Justiça Federal. Só que sempre, e é o que acontece, por exemplo, no principal dispositivo, que é o 109, inciso 1º da Constituição Federal. Mas há também outros incisos do 109 da Constituição Federal que não cuidam da competência da Justiça Federal a partir do elemento da ação parte, mas sim do elemento da ação causa de pedir. E aí você pega lá o inciso 11, fui do primeiro e vou para o último, do 109, que vai falar que compete à Justiça Federal, por exemplo, apreciar questões relativas a direitos do povo indígena, né, da cultura indígena. Isso não tem nada a ver com a parte do processo, mas sim com a causa de pedir, com o assunto que está sendo discutido no processo. Então, a título de abertura da minha fala, Renatão, antes de eu entrar no inciso primeiro, era isso que eu queria falar e te devolvo a palavra. Bem interessante seu comentário, Gaja, porque para a gente que está distante do processo civil, né, você escutar isso aí, e de cabeça eu estou pensando aqui numa hipótese bem interessante sobre essa questão que você falou logo no início da sua explanação, sobre a possibilidade de uma lei alterar, criar competência para a Justiça Federal. E eu não sei se, quer dizer, é bem específico, né? Mas me chama a atenção o que você está falando, Gaja, para a lei de terrorismo, que eu estou lembrando aqui. Porque a lei de terrorismo é uma lei relativamente recente, a 13.260. O que o legislador resolveu fazer? Ele resolveu dizer lá no artigo 11 que, para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à PF a investigação criminal em sede de inquérito e a Justiça Federal o seu processo de julgamento nos termos do inciso 4º do 109. Quer dizer, é uma questão interessante, porque o que o legislador fez? Ele pegou um atalhozinho, por assim dizer. Porque se você parar para pensar no crime de terrorismo, em tese é um crime contra a paz pública. E a paz pública não é um bem da União. Aí o que o legislador fez? Jogou isso para a Justiça Federal, colocando que seria um crime contra o interesse da União. Agora, é no mínimo estranho que o terrorismo não atente contra o interesse dos estados, dos municípios, da sociedade como um todo. Então, até na linha do que você falou em relação ao cível, a doutrina que nós já temos, é uma lei recente, mas a doutrina que já se tem quanto à lei 13.260, ela trabalha com a ideia de que seria inconstitucional, exatamente com base no que você falou, porque não cabe ao legislador infraconstitucional querer ampliar a competência da Justiça Federal, dizendo que todo e qualquer crime atenta contra o interesse da União. Entendi. Então, por isso, essa discussão interessante quanto ao artigo 11. Devolvo a bola para você, Gajo. Então, a gente pode começar, como você sugeriu, do 109, inciso 1º. É o principal artigo de competência da Justiça Federal, cível, porque o elemento conector é o elemento parte. Ele estabelece, no 109, inciso 1º, que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas que tenham como parte autora, ré ou interveniente, a União, as autarquias federais, né? INSS, FUNAI, IBAMA,
A gente pode colocar dentro do tópico das autarquias federais, viu, Renato, também as fundações de direito público federal, que são espécies de autarquia, né? Então entraria aí também. As universidades federais costumam ser constituídas como fundações de direito público federal. Então elas entrariam também na competência da Justiça Federal. E as empresas públicas federais, né? Acho que os dois maiores exemplos que nós temos de empresa pública federal no Brasil são os Correios, né? E a Caixa Econômica Federal. A rigor, esses três entes, União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, não interessa o assunto, são julgados pela Justiça Federal. Mas o que chama atenção é que o inciso 1º do 109 estabelece 4 exceções. Ele estabelece 4 hipóteses, que mesmo se esses caras estiverem em um dos polos da ação, isso não vai para a Justiça Federal. Primeiro, causas relativas a direito eleitoral, que é a competência especial da Justiça Eleitoral, é uma justiça mais especial do que a federal, então prevalece ela. Causas de competência da Justiça do Trabalho, que é interessante. Se tiver uma ação trabalhista de um funcionário da Caixa Econômica Federal discutindo o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço contra a Caixa Econômica Federal, isso não vai para a Justiça Federal. E como o tema é trabalhista, prefere a competência da Justiça Especializada, né? Que deve ser mais ou menos parecido com a militar, e depois a gente pode falar um pouco a respeito desse tema. E ele coloca 2 outras exceções que são muito interessantes, e o meu primeiro comentário vai ser uma delas. Ele fala que também não é da competência da Justiça Federal o julgamento de causas relativas à falência, e aqui eu tenho que fazer uma atualização, porque a Constituição de 88, na época não havia ainda recuperação judicial, então você tem que fazer uma atualização à luz da Lei 11.101 de 2005. Então, não compete à Justiça Federal julgar falência e recuperação judicial. O maior credor pode ser a União, geralmente é o INSS, que a primeira coisa que o cara para de pagar quando quebra é contribuição previdenciária, né? E a última hipótese, que não é da Justiça Federal, é a ação acidentária. Aqui é uma questão interessante, Renato. A acidentária, que a gente chama de acidentária típica, é a ação que o trabalhador da iniciativa privada ou funcionário público ajuiza contra o INSS ou contra o Instituto de Previdência Público para receber benefício em virtude da invalidez acidentária. A definição de acidente de trabalho está nos artigos 19 e 20 da Lei 8.213 de 91, lá que define. E aqui é interessante, porque ainda que o réu seja o INSS, que é uma autarquia federal, a competência para julgar esse tipo de ação é da Justiça Estadual. E não é delegação. É competência própria. Então, eu, como juiz de direito, juiz estadual, a tua patroa, como juíza de direito, juiz estadual, julga acidentária contra o INSS na Justiça Estadual, com recurso para o TJão, o Tribunal de Justiça do Estado. Então, isso é muito importante de ser dito. E aqui eu tenho uma crítica à jurisprudência do STJ. Eu falo bastante dessa crítica no nosso livro. Porque a jurisprudência do STJ, ela entende que tudo que tem a ver com a ação acidentária, em virtude do acidente de trabalho, vai para estadual. Então, a ação revisional de benefício derivado de acidente de trabalho também vai para estadual. E isso não tem pé nem cabeça, com todo respeito ao STJ. Porque o que atrai a competência para a justiça estadual é o fato da causa de pedir da ação estar fundada nos artigos 19 e 20 da Lei 8.213, que é o que fala que é acidente de trabalho. Renatão, depois que foi concedido o benefício, a discussão sobre a revisão do benefício, o fundamento não é o acidente de trabalho. É o descumprimento pelo INSS de determinados dispositivos que falam da revisão do benefício. Então, com todo respeito ao STJ, a competência da revisional não deveria ser da estadual. Ela deveria ser da Justiça Federal, porque, afinal de contas, cai na regra do INSS. E eu fico imaginando um juiz estadual fazendo essa revisional, né, Gajo? Você não tem nem isso como matéria de concurso. Consequentemente, é óbvio que a qualidade da Federal, da Justiça Federal, para julgar esse tipo de processo é muito melhor. Agora, Renato, mais uma crítica à jurisprudência do STJ. Eles fazem uma leitura desse acidentárias de modo a emprestar a competência para a Justiça Estadual. Olha que coisa. Mesmo que o servidor público seja federal. Olha que coisa. Se eventualmente um funcionário público federal, servidor público federal, processar a Universidade Federal que ele trabalha, processar o Instituto de Previdência da Universidade Federal que ele trabalha, para pedir um benefício acidentário, a competência é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Quer dizer, isso quebra um pouco a lógica do sistema, que a federal cuida dos funcionários públicos dela
E a estadual cuida dos funcionários públicos dela e do município, né? Mas se o fundamento for ação acidentária, há precedentes do STJ dizendo que não interessa. Sempre a competência vai ser da estadual, por conta dessa regra do 109, inciso 1º. Esse é meu primeiro comentário, interessante, polêmico. Te devolvo a palavra, Renatão. Show de bola, Gage, como de costume. Gage, eu vou direto então para o inciso 4º do artigo 109, que é o primeiro inciso criminal, por assim dizer, né? E aí, pessoal, ele fala basicamente da competência. Meu áudio está ok, Gage? Perfeito. Eu estou com um retorno meio... mas então o inciso 4º ele diz que a Justiça Federal vai julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União, autarquias ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Eleitoral. Aqui, sem dúvida alguma, no inciso 4º, lógico que eu estaria chutando, mas talvez a gente tenha 95% da competência criminal que chega à Justiça Federal. E basicamente fundada em 2 tripés. Você tem, de um lado, bens, serviços e interesses, e do outro lado você tem a União, autarquias federais e empresas públicas federais. Então, sempre é importante atentar para a natureza do ente, exatamente para definir a competência. Você falou aí sobre os Correios e sobre a Caixa Econômica Federal, né, como exemplos de empresas públicas. E os Correios, hoje, a gente tem isso muito comum, porque Correio, hoje em dia... diariamente tem roubo contra a agência dos Correios. Então essa é uma discussão interessante quanto à competência, mas no STJ já está pacificado. Quando você tem, de um lado, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos explorando diretamente o serviço, então é uma agência dos Correios, do EBCT mesmo, aí a competência é da Justiça Federal. Só que a gente bem sabe que os Correios também operam por franquias. Há muitas franquias espalhadas por aí. Então, quando esse roubo é cometido contra uma franquia dos Correios, o que a gente tem é uma mera pessoa jurídica de direito privado, por isso que a competência, nesse caso, vai para a Justiça Estadual. Uma outra questão interessante que você destacou, Gage, sobre funcionário público federal, né, da questão acidentária que você falou. Aí a gente pode lembrar de um outro tema interessante, que são os crimes praticados por ou contra funcionários públicos federais. Então, aqui é algo bem tranquilo na jurisprudência. A gente tem que analisar o chamado nexo funcional. Então, temos que verificar se aquele crime praticado pelo indivíduo guardava ou não relação com as funções. Tem até um julgado recente do Supremo Tribunal Federal, o HC 157.012, de um caso envolvendo um policial rodoviário federal. Ele estava se deslocando para o trabalho, Gajardoni. E aí ele teria praticado o crime no deslocamento para o trabalho. E ele queria, por conta disso, dizer que ele já estaria a serviço da União e que, por isso, a competência seria da Justiça Federal. O Supremo entendeu que não, entendeu que a competência seria da Justiça Estadual, porque o fato dele ser servidor e não estar a trabalho, mesmo no horário do deslocamento, essa competência não afetaria o interesse da União, por isso manteve a competência na Justiça Estadual. Ainda, trabalhando na linha do que você falou, Gajardoni, um outro tema interessante é a ressalva quanto à competência da Justiça Eleitoral. No ano passado... aqui é onde o bicho pega, né? Essa questão da ressalva e aquele entendimento do Supremo. Vamos lá, Renato. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, no inquérito 4.435, agravo regimental 4º, relator ministro Marco Aurélio, ele proferiu aquela decisão muito polêmica e controversa, permitindo que a justiça eleitoral funcionasse como juízo atrativo, não apenas para crimes da competência da estadual, que era o que já acontecia antes, pacífico, como também em relação a crimes da competência da Justiça Federal. Para a gente que dá aula de processo penal há tantos anos, Gaja, é uma decisão assim simplesmente difícil, para usar um termo mais tranquilo, difícil de explicar para o aluno. E difícil por quê? Porque a competência da Justiça Federal ela é uma competência absoluta. Então, quer dizer, o que o Supremo entendeu, com a devida vênia, é que uma regra prevista em lei ordinária, que é a conexão e a continência,
simplesmente se sobreponham à própria Constituição Federal. E o que eu acho mais absurdo, Gajo, eu até brinco em sala de aula nas aulas do G7, eu falo assim, se você tem um crime, se você tem uma justiça eleitoral, me perdoe pela pergunta cretina, mas ela se justifica para julgar que tipo de crime? Eleitorais. Então, é isso que não me sai da cabeça. Se você tem crimes, se você tem uma justiça militar, ela se justifica para quê? Para julgar aquilo que ela tem um know-how, aquilo que ela tem, né, um conhecimento melhor. O Supremo resolveu jogar para a justiça eleitoral crimes conexos da competência estadual ou federal. Então, pasme você, se você tiver um crime eleitoral na origem, e todos nós sabemos quantos crimes eleitorais são cometidos diariamente, a justiça eleitoral, então, ela vai exercer uma força atrativa universal. Ela vai trazer para si crimes da competência federal, deixando de lado a Constituição. Daqui a pouco ela vai levar crime doloso contra a vida, vai levar crime militar, quer dizer, é o que está faltando para seguir essa decisão. Então, são os destaques aí que eu havia selecionado, Gajo. Eu não tinha selecionado esse, mas eu não vou resistir. Eu vou fazer um contraponto para você ver como são dois pesos e duas medidas. Porque isso não tem problema nenhum no cível. Isso é tão pacífico no STJ e no STF. E eu posso pegar a regra do 45 do Código de Processo Civil só para a gente estabelecer. Porque o 45, à luz da jurisprudência pacífica do STJ, entende que quando houver conexão entre casos cíveis de competência da Justiça Federal e Justiça Estadual, você não vai, em princípio, reunir. Sendo possível, o que você vai fazer? Separar. Você pega separa? A parte de CAP, separa. Sim, que é o que deveria, na minha opinião, acontecer nesses casos da Justiça Eleitoral com a Justiça Federal, né? Cada um cuida do seu. Né? E na cível, isso é tão pacífico, Renato, porque o que começou a acontecer? Só para você entender como que a gente vai cair na mesma questão e vão se adotar soluções diferentes para o crime e para o cível, né? O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, agora não mais, mas num passado relativamente distante, eles tinham o hábito de querer ampliar a competência da Justiça Federal por via transversa. Para, tipo, colocar sob as atribuições deles pessoas que, a rigor, não são jurisdicionadas na Justiça Federal. Então, por exemplo, a Defensoria Pública da União ou o Ministério Público Federal resolvia propor contra a Caixa Econômica Federal, que é da competência da Justiça Federal, porque é uma empresa pública federal, uma ação para discutir, uma ação civil pública para discutir a demora na fila do atendimento ao público, dizendo que isso viola o Código de Defesa do Consumidor. Ou para discutir o reajuste de um financiamento habitacional, que há um interesse social e as duas têm legitimidade para poder agir, tá? Só que o que acontecia? Eles aproveitavam que eu ia entrar com a Caixa Econômica Federal, contra a Caixa Econômica Federal, e faziam um litisconsórcio passivo facultativo com Santander, Bradesco, Itaú, Unico. Botavam todos os bancos privados no polo passivo da ação. Porque com isso, o que eles faziam? Eles atraíam a competência da Justiça Federal, que não julga essa turma, sob o fundamento de que a Caixa Econômica Federal estava ali. Quer dizer, o que o Superior Tribunal de Justiça começou a entender? Entender o seguinte, que isso era uma manobra para ampliar por via oblíqua a competência da Justiça Federal. E o que os juízes federais, com o aval do STJ, começaram a fazer? Eles recebiam a ação e extinguiam o processo contra todos os bancos privados e remetiam peças para o Ministério Público Estadual ou para a Defensoria Pública dos Estados, se achassem conveniente, propor as mesmas ações perante a Justiça Estadual. E eles seguiam apenas com aquilo que era da atribuição deles, ou seja, julgar a Caixa Econômica Federal pelos fatos narrados. E essa jurisprudência, acabou se tornando lei. Hoje, esse procedimento de extinção com remessa para a justiça competente do que não é da justiça comum, federal ou estadual, consta do artigo 45 do CPC. Então, só para acabar, Renatão, você vê que são, assim, situações similares, mas que foram adotadas soluções completamente diversas. Porque se você usasse a mesma solução que adotaram para esses crimes da federal com a eleitoral, teria que sempre botar tudo na Justiça Federal e não separar como se faz no processo civil. Te devolvo a palavra. Perfeito, Gajo. Só para concluir esse raciocínio, aproveitando o seu gancho, só para não ficar confuso para o nosso ouvinte aí, Gajo, nossos seguidores, uma coisa é a decisão do Supremo, tá, pessoal? A decisão do Supremo diz respeito à justiça eleitoral exercendo força atrativa.
Aí a minha crítica. Cuidado, todavia, quando a gente fala sobre conexão entre crime federal e estadual. Então, por exemplo, cidadão é pego com moeda falsa, e aí ele desacata um policial militar. Ou seja, em tese você teria um crime federal, a moeda falsa, porque atenta contra o interesse da União, e um crime estadual, o desacato contra a PM. Nesse caso, Gaja, aí tranquilo, prevalece a competência da Justiça Federal, sua força atrativa. Porque aí, nesse caso, criminalmente falando, devido à conexão e à continência, é razoável a gente reunir os dois crimes num simultâneos processos para fazer uma instrução e julgamento único. Sobretudo se pensarmos que, ao contrário da Justiça Federal, a competência criminal estadual, ela não consta da Constituição Federal. Então não há nenhum problema em ela ser atraída, e aliás, há inclusive a súmula de número 122 do STJ, que fala sobre isso. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos federais e estaduais, não se aplicando a regra do artigo 78. Recentemente, aliás, eu até cito no livro, tem um julgado interessante do STJ, na terceira sessão, que é o conflito de competência 165-117, em que era um caso de roubo contra uma franquia dos Correios, contra uma agência dos Correios. E esse roubo contra a agência dos Correios, da própria ABCT, conexo a uma tentativa de homicídio contra policiais militares. Interessante o caso, porque o STJ entendeu pela competência da Justiça Federal. Aí o seguidor pergunta, poxa, professor, mas e o crime doloso contra a vida? Sem problema nenhum. Você vai fazer um tribunal do júri federal para julgar não apenas a tentativa de homicídio contra os PMs, mas também esse roubo contra a EBCT. Eu fico imaginando o desespero de um juiz federal quando cai na mão do cara um júri federal para ele fazer. Porque a gente está acostumado a fazer isso com a mão na roda na Justiça Estadual, né? É o mesmo desespero quando cai na mão do juiz estadual julgar uma revisional de acidentária. Eu acredito que seja algo semelhante, né? Deve, bem parecido. Mas, Renato, eu quero ainda continuar então nesse tema que está tão interessante, que a gente está mostrando as diferenças do regime da federal para a estadual, para te dizer que naquele meu exemplo, que eu disse que a gente vai cindir, uma parte vai para a estadual e uma parte vai para a federal, nesse exemplo das ações do MPU ou da Defensoria Pública da União contra, né, os bancos privados e a Caixa Econômica Federal, é importante destacar, dentro dessa ótica, e aqui se aproxima do processo penal, que essa cisão só será feita se tratar de litisconsórcio facultativo. Aquele caso em que o autor da ação pode escolher contra quem demandar. É indiscutível que, se não for possível a cisão das ações coletivas entre vários requeridos, porque há aqui a necessidade de uma decisão unitária, de uma decisão igual para todos os envolvidos, que aí vai prevalecer a competência da Justiça Federal pelo mesmo fundamento que você invocou, que é o fato de que a competência civil da Justiça Estadual também não é prevista na Constituição Federal. Ela é residual. Então, exemplificativamente, se eu tiver uma ação civil de improbidade administrativa, em que houve um dano ao patrimônio público do município e da União, não dá para ter um julgamento pelo mesmo evento do administrador municipal na Justiça Estadual e do mesmo administrador municipal pelo mesmo fato na Justiça Federal. Então, nesse caso, é óbvio que você não vai cindir e você vai tocar as duas na Justiça Federal. Te devolvo a palavra. Só para, ainda dentro do inciso 4º, eu falei para vocês que representa quase 95%, eu não poderia deixar de falar também de crimes contra o meio ambiente, né, Gajardoni? A prática lastimável, aí, mas muito comum, muito corriqueira. Antigamente, vamos lembrar que crimes contra o meio ambiente eram julgados pela Justiça Federal quando cometidos contra a fauna. O STJ chegou, inclusive, a sumular isso aí, a súmula de número 90. Porque à época entendia-se que a fauna seria bem da União. Essa súmula, com o passar dos anos 90, acabou sendo cancelada. Porque, como a gente falou até sobre a questão do terrorismo, né, da paz pública, o meio ambiente não é a fauna, não é um bem da União. É um bem de toda a coletividade, né, e a tutela do meio ambiente incumbe aí a municípios, aos estados e à própria União. Por isso que hoje entende-se que, pelo menos em regra,
esses crimes ambientais devem ser julgados pela justiça estadual. Tenho certeza que você, na comarca, deve processar muito crime aí contra o meio ambiente. E salvo, né, Gaja, se o crime envolver interesse da União. E aí é interessante que eu cito no livro o autor, e até brinco muito nas aulas do G7, por exemplo, camarão. Você gosta de camarão? Sem casca, gosto. Pô, mas a esposa tem que tirar a casca para você, a patroa tira a casquinha para você. Ela não Então, pode, ela é alérgica, tem que comer em ela é outro alérgica? lugar, Renatão. Nem pegar. Nossa, meu Deus, não sabe o que está perdendo, né? Ô, Gás, mas o que acontece? O camarão, tem um autor que inclusive cito no livro, ele fala muito bem sobre isso, né? Por exemplo, você pescar o camarão na época da pesca proibida. E aí, no mar territorial. Então, você está lá no mar, tal, época proibida, você vai lá e pesca. Quem que seria a vítima do delito? E é até interessante esse questionamento, porque num primeiro momento, você acha que a vítima é o camarão. Você pensa assim, pô, tadinho do camarão, tá lá, camarãozinho filhotinho nascendo, o cara pescando e tal. Só que o autor explica que, na verdade, crimes contra o meio ambiente, o sujeito passivo do delito não é um animal que está sendo pescado, mas sim o titular daquele local em que o crime foi cometido. Então a gente costuma dizer isso para os alunos que fazem concurso, e é uma dica muito simples, que em relação ao crime ambiental você tem que olhar para o local em que o delito foi cometido. Se o bem pertence à União, como mar territorial, aí tranquilo, competência da Justiça Federal, porque afinal de contas o delito atenta contra bem da União. Cuidado com uma pegadinha que é muito comum em prova, que diz respeito a crime cometido na floresta amazônica, né? Pantanal, Mato Grossense, Serra do Mar e assim por diante. Por quê? Porque aí nós estamos falando do patrimônio nacional, de acordo com a própria Constituição. E quando fala em patrimônio nacional, muitos entendem que é o patrimônio da União, o que não é verdade, é o patrimônio de toda a nação brasileira. Então, esses crimes ambientais cometidos em detrimento do patrimônio nacional, floresta amazônica, Serra do Mar, Pantanal, Mato Grossense, competência da Justiça estadual e não federal. A bola está com você, Gajo. E você vê que são dois pesos e duas medidas, porque o raciocínio possível é completamente diferente, meu amigo. Eu vou pegar a mesma... E seria o desespero do concurseiro, né? Porque o cara tem que trabalhar com a cabeça, ora no modo crime, ora no modo civil. E a competência é completamente diferente. No âmbito das ações coletivas em matéria ambiental, porque você cometeu aí o crime ambiental, você vai responder no âmbito criminal, mas você vai responder no âmbito civil também, né? Uhum. A jurisprudência largamente dominante, Renato, é no sentido de que o que define a competência da Justiça Federal ou estadual para processar a ação coletiva, a ação popular ou a ação civil pública ambiental, é se um dos entes do 109, inciso 1º, intervém ou não no processo. Pouco importando a natureza jurídica do bem. Então, eu vou te pegar o exemplo da minha própria comarca. Que loucura. É totalmente diferente. Porque o 20 da Constituição Federal é o que estabelece quais são os bens da União, né? Então, em princípio, o que você pensa? Não, teve dano ambiental e um daqueles bens da União que estão lá, mangue, né? Enfim, mar. Uhum. O fato é que vai para a federal, mas o civil não funciona assim, não. No civil é o seguinte, ajuizada uma ação civil pública, você vai verificar se o proponente ou o proposto figura no 109, inciso 1º. Quer dizer, se é a União, a autarquia federal ou a empresa pública federal. Se eventualmente não for, a competência é da Justiça Estadual. Ainda que o bem seja da União. Da União. Por exemplo, da minha comarca, Renatão. Aqui na minha comarca, a gente tem um rio, que é um rio da União, que chama Rio Sapucaizinho. E por que ele é o da União? Porque ele corta dois estados. Eu moro na divisa com Minas, né? Aqui em cima do estado de São Paulo. Então, ele corta Minas Gerais e o estado de São Paulo. Pelo artigo 20 da Constituição Federal, os rios, lagos, mais de um estado são bens da União, certo? Eu tenho a rodo ação civil pública ambiental na Justiça Estadual contra danos ambientais causados nesse rio. Eles vão falar assim, não, mas a competência não é sua. É. Por quê? Porque o que interessa é se há ou não participação no processo de um ente federal ou não. Então, o que eu tenho o hábito de fazer nos meus processos? Entrou ação civil pública ambiental por dano nesse rio, eu intimo o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, para vir manifestar. Eu intimo de ofício.
O IBAMA, na maioria dos casos, vem e fala o quê? Não tem interesse. Sabe por quê? Porque o dano aí é o dano só na margem do rio. Não teve repercussão para o bem como um todo. Então, da parte da União, da parte do IBAMA, não tem interesse. Competência da Justiça Estadual. Eu toco. Agora, já aconteceu, Renatão, do IBAMA vir chamado por mim no processo, levantar a mão e falar o quê? Não, esse bem é meu, eu tenho interesse sim, porque houve uma repercussão, então eu quero participar. No momento que o IBAMA fala quero participar, eu sou obrigado, como juiz estadual, a aplicar a 50 do Superior Tribunal de Justiça. E eu tenho que fazer o quê? Remeter os autos para a Justiça Federal. A Justiça Federal de Franca, que abarca a minha comarca. E o juiz federal de Franca, a primeira questão que ele tem que definir é o quê? Se há ou não interesse jurídico do IBAMA. Ele vai verificar, à luz das alegações do IBAMA, se faz sentido o IBAMA participar dessa ação civil pública ambiental. Se ele falar que faz, eu aqui em Patrocínio Paulista falo, yes, me livrei de um, porque agora vai tudo com ele, não tenho mais nada a ver com isso. Agora, pode ser que o juiz federal diga o quê? Não tem interesse seu não, IBAMA. Esse rio aí, ó, é um rio que corta 2 estados, mas o dano foi só na margem. Não há repercussão para o bem como um todo, né? Então eu entendo que você é parte ilegítima, ele exclui o IBAMA da demanda, porque compete a ele decidir, já que ele é juiz federal, se o IBAMA tem ou não interesse, e me devolve o processo. E o que eu posso fazer? Nada. Súmula 224 do STJ. Conflito de competência, você não pode... Cada macaco no seu galho, Renatão. Quem tem que decidir se o IBAMA participa ou não é a justiça competente para julgar o IBAMA. O pronunciamento do juiz federal, ele é um pronunciamento que põe termo à questão. Se o IBAMA insistir em participar, o que ele faz? Recorre da decisão do juiz federal, lá para o TRF. Mas, enquanto essa decisão não for reformada, não compete ao juiz estadual dizer se há ou não interesse federal. Porque, afinal de contas, isso é uma atribuição exclusiva da Justiça Federal. Então, você vê que é bem diferente do que acontece no crime, né? Te devolvo a palavra aí, Renatão. Interessante mesmo, não, bem diferente mesmo. Gajo, outra coisa que eu selecionei aqui, e é o último comentário sobre o inciso 4, crimes contra a fé pública. E aí você bem sabe aí, quer dizer, hoje em dia o país com a crise que a gente vive, quer dizer, documentos aí são falsificados a rodo. É impressionante. Hoje mesmo eu estava mexendo com um inquérito de uso de documento falso. 2 militares apresentaram atestados médicos falsos para não ir trabalhar. Mas, falando sobre crimes contra a fé pública, a gente tem uma questão interessante porque você tem vários casos. Então, por exemplo, falsificação de CPF, carteira de habilitação, e a gente colocou isso no livro, inclusive porque já é jurisprudência sedimentada. É interessante em relação a crimes contra a fé pública você estabelecer 3 regrinhas. Vamos aqui rapidamente nela. A primeira regra, Gajo, é se o crime é de falsificação. Se o crime é de falsificação, eu vou definir a competência com base no ente responsável pela elaboração do documento. Então é bem simples, e talvez o melhor exemplo seja moeda falsa. Então, por exemplo, se eu estou falsificando moeda, e essa moeda é de boa qualidade, logicamente não é grosseira, para não incidir a súmula 73, eu atento contra o interesse da União, porque cabe à União emitir moeda, competência da Justiça Federal. E assim por diante. Se eu estou falsificando a CPF, se eu estou falsificando um documento emitido por um órgão federal, competência da Justiça Federal. Uma segunda situação, Gajardoni, é quando o caso envolve o uso de documento falso, que, aliás, é muito mais comum, porque geralmente nós temos dificuldades, você como juiz, eu como promotor, de comprovar que a pessoa, ela teria sido a autora da falsificação. Então, geralmente é muito mais comum eu, por exemplo, como promotor, denunciar pelo uso de documento falso. É muito mais fácil eu mostrar que a pessoa apresentou um documento falso para alguém. Nesses casos de uso de documento falso, a jurisprudência desconsidera a natureza do documento e vai levar em consideração a pessoa prejudicada pelo uso. Então, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação é emitida pelo Detran. Agora, se eu usar uma CNH falsa numa blitz da Polícia Rodoviária Federal, eu estou atentando contra um serviço da União. Por isso, competência da Justiça Federal. Tem até uma súmula recente, que é a 546 do STJ, que fala que a competência para julgar o uso de documento falso
é firmado em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento, não importando a qualificação do órgão expedidor. E a terceira e última regrinha que a gente costuma citar para os alunos é de eventual falsum como crime meio absorvido pelo crime fim, com base no princípio da consunção. É muito comum que a falsificação seja usada para um estelionato, para um crime de furto qualificado pela fraude e assim por diante. Nesse caso, se você entender que a potencialidade do falso se exauriu no crime fim, a gente sabe que vai ser absorvido por esse crime fim. Então, como a gente vai responder apenas pelo crime fim, eu mais uma vez desconsidero a natureza do documento e olho apenas para a pessoa física ou jurídica que foi prejudicada por esse crime fim para definir a competência de justiça. Era isso, meu amigo. O caso que eu mais julgo aqui como juiz estadual, Renato, é exatamente a falsificação, não, o uso da CNH falsa. O que eu mais tenho. E é um documento emitido em tese, né? Pelo Detran, não é isso? O Detran que emite a Isso, pelo Detran, isso. Deveria. A falsificação seria estadual. De todo modo, seria estadual. Mas mesmo se fosse, por exemplo, pelo que eu entendi do que você falou, mesmo se fosse um documento emitido pela União, mas o uso fosse contra um agente estadual, seria competência da Justiça Estadual, correto? Estadual, exatamente. Inclusive diante da própria súmula 546. Renatão, eu vou pegar um tema que é do crime, trazer para o cível e depois se arremata daí, tá? Que é um tema relativo a duas súmulas que são do crime e que, de certa maneira, elas há algum tempo começaram a ser usadas no cível e agora parece que a jurisprudência do STJ está dando o tombo, está voltando atrás. Que são as súmulas 208 e 209 do STJ. Quero deixar muito claro que essas súmulas são da tua praia, são do crime. É a que estabelece a competência para apreciar ação penal contra o prefeito por desvio de verbas federais, não é isso? Uhum. Essas súmulas basicamente estabelecem que se a verba desviada ainda estiver sujeita à prestação de contas perante órgão da União, a competência é da Justiça Federal. Se, por outro lado, não houver mais necessidade de prestação de contas, entende que essa verba já incorporou ao patrimônio local, né, municipal ou estadual, e, portanto, a competência para apurar o crime seria da Justiça Estadual. Começaram a usar essa súmula para definir a competência da Justiça Estadual e Federal para a ação civil, que é matéria civil, de improbidade administrativa. O pessoal começou a verificar a natureza da verba, verificar se ela era federal e verificar se era necessário prestação de contas perante órgão federal. E aí eles usavam o mesmo raciocínio da súmula. Eles falavam, não, essa verba desviada, o prefeito desviou, mas ainda tinha que prestar contas para a União. Então quem vai entrar com essa ação civil de improbidade administrativa vai ser ou a União ou o Ministério Público Federal. Por outro lado, se eventualmente já tivesse incorporado, não tinha mais prestação de contas, a competência seria da Justiça, obviamente, da Justiça Estadual, né? Quando é o seguinte, Renato, se você lê o 109, inciso 1º, de novo ele, você vê que lá não tem nada que diga sobre a natureza da verba para definir a competência da Justiça Federal Civil. Então, o STJ, em julgados mais recentes, tá? Você pegar os últimos julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, por exemplo, conflito de competência 133.522. Você vai ver que o Superior Tribunal de Justiça tem feito um distinguishing a respeito dessas súmulas e dizendo elas foram feitas por crime. Então, de novo, o que vai interessar para definir a competência da ação civil de improbidade administrativa não é se a verba desviada está ou não sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. O que vai definir é quem? Quem é parte no processo. Então, a rigor, se o Ministério Público Federal entrar, ver se ele tem legitimidade, são outros 500. Ver se ele tem, né? São outros. Mas se ele entrar, quem vai decidir é a Justiça Federal. Se quem entrar, por exemplo, for o próprio município prejudicado, vai ser da Justiça Estadual, né? É óbvio que a súmula 208 e 209 é um bom indicativo para dizer quando há ou não interesse do órgão federal. Mas ele, por si só, não é o suficiente para definir a competência. Te devolvo a palavra. Essa questão de súmula é interessante, né, Gaja? Porque você falou da 208 e da 209, elas falam, compete à federal processar e julgar prefeito por desvio de verba sujeita à prestação de contas
E a 209 também é bem próxima a isso, né? Mas é engraçado, velho, porque eu falo muito em sala de aula sobre essas súmulas, que são, a 209 está aqui, ó, compete à Justiça Federal processar por desvio de verba incorporado ao município, patrimônio municipal. Não falo especificamente em crime, né? Mas eu costumo citar muito em sala de aula essa questão de súmula, você me fez lembrar aqui. As súmulas são muito boas, mas o problema é quando elas não são atualizadas, né, Gage? E quando elas são mal redigidas. Isso, para mim, é o que é pior. O STJ tem uma súmula, e eu comento muito em sala de aula, que é a súmula de número 33, que você certamente conhece bem, que fala que a incompetência relativa ela não pode ser declarada de ofício. E é impressionante, Gage, aliás, essa semana eu até gravei uma aula sobre isso, o quanto que trazem essa súmula 33 para o processo penal. E como ela não diz que ela é válida e foi feita para o processo civil, acaba que cola. É que negócio, se colar, colou. Porque a súmula não faz essa distinção. Só que o problema é quando você estuda a própria origem dessa súmula 33, todos os precedentes citados são de natureza civil. E aí você até me ajuda aí, porque, poxa, o cara entra lá com uma questão patrimonial, convenhamos, o juiz não tem que analisar essa incompetência relativa, isso é problema da parte. Se ela não resolveu a norma. Exatamente. Agora, no âmbito processual penal, Gajardoni, é simplesmente absurdo como alguém possa sustentar que o juiz não pode reconhecer a incompetência relativa. Então, por exemplo, imagine você é juiz aí, né, em Patrocínio, em Franca, na região interior de São Paulo. Aí, sei lá, imagina você que é oferecido uma denúncia pelo crime lá da Boate Kiss, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você, juiz, não vai reconhecer a incompetência territorial de ofício? É óbvio que você não só pode, como deve. Então, o problema das súmulas são isso, né? Elas são feitas, nem sempre a redação é a mais feliz de todas, e o maior problema é quando elas não são atualizadas e vão se perpetuando ao longo dos anos aí, causando erro e tanta confusão, né? E essa correta crítica sua serve de base para a gente ver como que nós, brasileiros, e esse tema é o tema quente do processo civil, não sabemos trabalhar com precedentes. Porque quando você fala em política de precedentes, isso é muito bem estabelecido no CPC de 2015, né, o 927 do CPC de 2015, você fala da aplicação da ratio, da lógica do precedente. Né? Por isso que você precisa conhecer como foram formados os precedentes, verificar quais são os julgados que levaram à afirmação dessa súmula. Se você olhar esses da súmula 33, você vai ver que é tudo cível. E se você olhar os das súmulas 208 e 209, que eu te falava há 2 minutos, é tudo da terceira sessão do STJ, se não me engano, que julga crime, né? Terceira sessão. Terceira, né? É tudo crime. E, quer dizer, a gente está aplicando no cível e no crime sem fazer a distinção. Mas, Renato, eu quero... nós temos aí mais uns 15 minutos, não é isso? Você está marcando aí? Eu estou marcando aqui, acho que vai 1 hora, né? Para a gente poder salvá-la depois, né? Isso, tem que ser no máximo isso. Então, eu quero fazer agora... já fiz a do súmula 208, vamos mudar um pouco de inciso, porque senão a gente vai falando só do inciso primeiro, pode ser? Então, vamos mudar, agora vou lá para o oitavo. O oitavo do 109. Ele fala do mandado de segurança e do habeas data. Ele vai falar que cabe mandado de segurança e habeas data na Justiça Federal quando for impetrado contra a autoridade federal. Quando a autoridade federal simplão, assim, é fácil de entender, né? Então, mandado de segurança contra o delegado da Receita Federal. Justiça Federal. Superintendente do INSS. Justiça Federal. Muito fácil aferir, não é verdade? Agora, quando nós estivermos diante de atos de concessionárias, instituição de ensino superior privadas e também de sociedades de economia mista, surge uma dúvida. E por que surge uma dúvida? Por causa da legislação infraconstitucional. Porque na legislação infraconstitucional, se você pegar a lei do mandado de segurança, o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, ela fala que equiparam-se a autoridades federais aqueles que hajam no exercício de atribuições do Poder Público Federal. Então, a rigor, uma concessionária de, por exemplo, energia elétrica, trabalha com algo que é explorado pela União, com base no artigo 20, 21 da Constituição Federal. Quando você pega uma instituição de ensino privado, uma universidade superior,
você vai verificar que eles atribuem, eles trabalham por delegação, autorização, para ser mais exato, do Ministério da Educação, que é um órgão da União. E por incrível que pareça, as sociedades de economia mista, que sempre são julgadas pela Justiça Estadual, no mandado de segurança, quando você ataca o ato de uma sociedade de economia mista, a autoridade lá é considerada federal, porque a preponderância do capital que está investido na sociedade de economia mista é da União. Então, o que é interessante ressalvar? Se houver mandado de segurança cabível contra esses três caras, sociedade de economia mista, concessionária de serviço público federal e instituição de ensino superior privada, como todos eles trabalham sob os auspícios da União, a competência é da Justiça Federal. E aí fica uma situação bizarra. Se eu entro com uma ação de indenização, uma ação de obrigação de fazer contra a concessionária de serviço público federal, estadual. Por quê? Porque não é mandado de segurança, não tem a regra lá do artigo 1º, parágrafo 2º. Agora, se eu ataco o mesmo ato por mandado de segurança, a competência vai para a Justiça Federal. Então, na prática, isso é um desvio sistêmico. Porque hoje tem muita gente que escolhe onde brigar. Entendeu? Se o cara, por exemplo, cortar a energia elétrica dele e ele quiser brigar na federal, porque é melhor, mais rápido, ele mete mandado de segurança. Agora, se ele achar que a federal é muito lenta, dá muito trabalho, ele faz ação de obrigação de fazer, que é religar, né? Como não é mandado de segurança, a competência vai para a Justiça Estadual. Que loucura, cara. É, muito que isso. Isso é um desequilíbrio do sistema. Te devolvo a palavra para você falar de outro inciso, Renatão. Eu vou pular para outro inciso aqui, Gage. Vou pular para o inciso 5º, que hoje a gente tem a competência da Justiça Federal para julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Aqui, pessoal, só tomem cuidado, porque a gente sabe que cada vez mais o Brasil vai firmando tratados internacionais, se obrigando a reprimir determinados crimes. Só que o grande cuidado que a gente deve ter em relação a esse inciso 5º, Gage, é que o simples fato do delito estar previsto em tratado ou convenção internacional por si só, ele não atrai a competência da Justiça Federal. Para além dessa previsão, eu preciso verificar essa internacionalidade territorial do resultado em relação à conduta delituosa. Então, num exemplo bem simples, cidadão está no aeroporto de Guarulhos, quer dizer, em tempos de pandemia, não sei se ele vai estar lá, mas cidadão está lá no aeroporto de Guarulhos, já passou pela Polícia Federal, está com passagem comprada para ir para Madrid, e ele está lá trazendo consigo 5 quilos de cocaína. Competência da Justiça Federal. Primeiro, porque o crime está previsto em tratado ou convenção internacional, e porque o início da execução começou no Brasil e devia ou terminou fora. Perceba que o delito não precisa se consumar fora do Brasil para atrair a competência. Sem dúvida alguma, hoje o delito mais comum dentro desse inciso 5º, não só o tráfico internacional de drogas, mas também a pedofilia pela internet. Essa praga que assola aí a todos nós. Cuidado com isso, porque o raciocínio é o mesmo. A pedofilia, ela pode ser praticada no âmbito do território nacional. Então, por exemplo, imagine uma pessoa enviando fotos de pedofilia de um e-mail no Brasil para outro e-mail no Brasil. Perceba que o delito não foi além das fronteiras nacionais. Então, a competência é da Justiça Estadual. Lembrando que, territorialmente falando, os tribunais entendem que a competência territorial é do local onde as imagens foram publicadas. Então, se eu estou em Campinas, se eu estou em Franca, se eu estou em Patrocínio Paulista e publico as imagens, a competência territorial é dali. Agora, se eu abro um site na internet e divulgo essas fotos de pedofilia, aí o meu crime passa a gozar de um status internacional. Então, por isso, à luz do inciso 5º, a competência seria da Justiça Federal. Renato, eu acho que nosso tempo está quase esgotando. Eu só queria deixar uma recomendação. Mais 5 minutos. Não, só uma recomendação para o pessoal que está acompanhando a gente. A gente teve uma emenda constitucional agora no ano de 2019, que é a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Ela mudou profundamente o modelo da delegação de competência material da Justiça Federal para a Justiça Estadual, né? Hoje, a gente só tem delegação
observados dois critérios. Primeiro, só em matéria previdenciária. A previdenciária e assistencial. Porque o 109, ele não permite que o legislador infraconstitucional delibere sobre outras hipóteses além da prevista na Constituição. Então, todos os dispositivos que antes previam delegação na legislação infraconstitucional estão prejudicados. Produção antecipada de provas, uso capião, nenhum mais pode correr na Justiça Estadual. Tudo vai para o federal mesmo. E segundo critério, a Lei 13.876 de 2019 mudou o artigo 15 da Lei 5.010 de 66, que é a Lei de Organização da Justiça Federal em primeiro grau. E lá estabeleceu-se um critério de 70 quilômetros. O que significa dizer, portanto, que mesmo que não haja vara federal em determinada localidade, a localidade, se estiver num raio de 70 quilômetros de uma vara federal, não julga mais por delegação constitucional. Quer dizer, deram um alívio aí para os juízes estaduais, mandando a maioria dos casos novamente para a Justiça Federal. Existem várias polêmicas sobre essas mudanças. A principal delas é o que fazer com o acervo. Para onde mandar os processos que estão em andamento quando entrou em vigor essa Lei 13.876, que foi dia 1º de janeiro de 2020. Existe no STJ pendente de julgamento um incidente de assunção de competência no conflito de competência 170.051, de relatoria do ministro Gurgel, e que ele vai decidir o que vai fazer com esses processos. Por hora, todos continuam na Justiça Estadual. Se alguém quiser analisar um pouco mais, com mais profundidade esse tema, eu, no nosso livro, escrevi 25 páginas sobre essas mudanças legislativas, porque elas são bastante impactantes. E aí dá para aproveitar, inclusive, que o livro está na promoção, né? Isso. O Gaja, fosse no crime, só para trabalhar com raciocínio, essa delegação de competência lá do parágrafo 3º existia na antiga lei de drogas, né? Deixou de existir na nova. Então, desde 2006, que a gente já não tinha mais nenhuma hipótese. Mas só falando sobre a questão da perpetuácio que você comentou, fosse no crime, a jurisprudência entende que a mudança de competência ela tem aplicação imediata aos processos em andamento. Renato, no cível também, a aplicação crua do 43. O problema é que exatamente. o STJ está numa 43 do CPC. O problema é que o STJ está numa encruzilhada. Qual que é a encruzilhada que ele tem? Ou ele é legalista e manda tudo para a federal, rebenta a Justiça Federal. Estoura o primeiro grau. Ou ele dá uma segurada, não deixam os juízes estaduais mandar para a federal, para dar um tempo de diminuir o acervo. Porque aí diminui o acervo e depois manda. Então você percebeu que encruzilhada difícil é uma questão não só jurídica, é de política judiciária. Entendi. É bem interessante. Pessoal, nosso tempo, infelizmente, já vai chegando ao fim. Eu vou fazer aqui algumas considerações rápidas. Eu pedi para a editora Juspodium, pessoal, para fazer um cupom de desconto para quem tiver interesse na aquisição do livro, Gajo. Então, vou mandar para você divulgar também. O cupom é válido só hoje, das 8 às 9 horas da noite. E o cupom eu odiei o cupom. É Competência Cível 2007. É a não sei o que tiraram do crime, né? Sem acento, sem nada. Competência Cível 2007. A gente já vai divulgar na sequência aqui. A live de hoje vai ficar gravada. Eu vou ver se eu consigo gravar para disponibilizar no meu Insta. E aí depois eu não sei se você consegue replicar, mas eu peço para o Charles mandar para você. Gajo, eu vou encerrar minha participação dizendo que foi um enorme prazer poder publicar esse livro com você. Uma grande honra. Você sabe o tanto, o apreço, o carinho e a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, mas principalmente pela pessoa que você é. Então, agradeço pela participação na live e deixo as palavras finais aí com você. Renatão, eu quero agradecer a você, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui, né? Foi a frequência muito legal e dizer que a admiração é absolutamente recíproca. Nós somos amigos há tantos anos. Espero que agora a gente não demore mais 14 anos para escrever outro livro. Tem tanta coisa que é comum entre processo civil e processo penal, né? Provas, por exemplo. Quem sabe essa parceria não vira no futuro um livro sobre provas. Fica aí a sugestão. Tá combinado, meu amigo. Sugestão aceita. Meu amigo, forte abraço. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado a todos aí pela presença.